Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Então, irmãos, eu queria falar sobre o poder da cruz. Eu acredito que nós precisamos voltar sempre a ele. Porque a cruz, a mensagem da cruz é o cerne do cristianismo. Ela é central na missão de Deus. Ela é central no plano de redenção da humanidade. Pode ser que nós possamos nos esquecer ou nos desviar dessa mensagem, porque essa mensagem ela fala de humilhação, de dor, mas ela fala de redenção, fala de expiação. E diante, talvez, da sedução de um discurso triunfalista, falar de uma mensagem que aponta para a dor e humilhação seja alguma coisa muito confrontadora. Qual é o nosso desejo, geralmente? É a gente encontrar uma mensagem que nos faça bem, que deixe o nosso coração tranquilo. Mas a mensagem da cruz, ela confronta isso. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu não me fiei num discurso eloquente, mas eu procurei mostrar para vocês, o conteúdo da minha pregação é Cristo crucificado. Fala da humilhação do Deus Filho, fala do sofrimento e da dor do Deus encarnado. Por isso ele vai dizer, isso é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos. Alguém diz que a cruz não foi um acidente, ele estava na agenda de Deus. Dá para pensar num Deus irado? Se Deus não se ira. Como assim? Deus é amor. Ezequiel vai dizer que a alma que pecar, esta morrerá. Deus vai dizer para Adão, lá no Gênesis, que se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Então a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade. Deus abomina o pecado, e a ira dele se manifesta contra toda a impiedade. E a ira dele vem como o fogo consumidor para consumir o pecador. Por isso, e sendo Deus justo, a Bíblia diz que ele não pode não dar o castigo que o pecador merece, que é a morte eterna, conforme foi prometido lá em Gênesis. Todos nós, toda a humanidade, seria consumida pela ira de Deus. O que é que leva Jesus à cruz? É justamente o nosso pecado, o pecado da humanidade, a fim de que a ira de Deus não consuma todos os pecadores. Por isso a Bíblia diz que na cruz a ira de Deus foi satisfeita. O sacrifício de Jesus satisfez a ira de Deus, porque ele estava ali, como vai dizer o texto, carregando no madeiro toda a maldição que deveria ser sobre nós. Na cruz, Jesus aplaca, satisfaz a ira de Deus para que nós pudéssemos receber e conhecer o mistério de Deus, que é Cristo em nós, que aplacou a ira. Então, a mensagem da cruz, o conteúdo da pregação de Paulo, que ele vai dizer, é poder de Deus para a salvação daqueles que creem, vai conter justamente esse conceito de que um Deus irado que consome pecadores, cuja ira é aplacada pelo sacrifício do seu Filho, e Paulo vai dizer que morreu antes da fundação dos séculos. Por isso a cruz estava no coração de Deus. Por isso Isaías 53 vai dizer que olhávamos para ele e não víamos nele formosura alguma. Ele foi aflito e ferido de Deus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A mensagem de Paulo aos Coríntios, que deve ser a mensagem da igreja, vai falar dessa condenação do homem, mas também do sacrifício que humilhou o Deus Filho. Não foram judeus, não foi Pôncio Pilatos que lavou as suas mãos, não foi Herodes, não foram os grupos religiosos, não foi um sentimento de mártir que levou Cristo à cruz, mas foi o pecado de toda a humanidade.
E aí ele retira de nós a culpa e nos dá o seu perdão. O Evangelho, a palavra da cruz, que é loucura e escândalo, é poder de Deus para a salvação, porque ela revela o pecado do homem, mas revela também o caminho da graça. Porque o Evangelho revela o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem da cruz que expia o pecado, tira a culpa, o peso do pecado é sentido quando a mensagem do Evangelho é exposta, mas também a leveza da graça é experimentada de fato, é concreto. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é apenas um discurso, é uma realidade, é uma convicção, é o poder de Deus que transforma. A mensagem do Evangelho continua convocando pecadores ao arrependimento. Isso é um milagre. Por isso não é um discurso eloquente, não é uma construção humana filosófica, é a exposição do Evangelho puramente, sem rodeios. Porque o Evangelho é poderoso, porque revela a glória de Deus, revela a justiça de Deus e revela o amor de Deus e convoca o homem a tomar uma posição. Por isso o apóstolo Paulo diz, o meu discurso não se fiou em palavras de persuasão humana, mas no poder de Deus, que é a mensagem da cruz. Nós não podemos abrir mão dessa mensagem. Nós não podemos melhorá-la. Nós não podemos rebuscá-la, nós não podemos escondê-la. É a mensagem que temos, que carregamos, que professamos historicamente e que a igreja tem proclamado e tem convidado pecadores ao arrependimento. Porque quando a mensagem da cruz é exposta, ela não oferece uma terceira via. Tem duas vias. Aqueles que creem, são chamados por Deus, serão salvos. Quem não crê será condenado. Como disse o apóstolo Paulo, a ira de Deus que se manifesta, ela foi aplacada pelo sacrifício de Cristo. Há um outro texto que diz que todas as nossas maldições que estavam contidas na lei foram cravadas na cruz juntamente com ele. Agora, uma outra coisa que a mensagem da cruz traz é um desafio. A mensagem da cruz, ela me livra da ira de Deus, me torna um pecador justificado e perdoado. Mas ela me faz um convite. A partir desse entendimento, como que eu correspondo? Como que eu conduzo a minha vida? Qual é a minha perspectiva? Paulo diz, a minha perspectiva é que eu estou crucificado com Cristo. As minhas vontades, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo é o norteador, o orientador, o condutor da minha vida. A mensagem da cruz não é uma mensagem da religião. Não é uma mensagem que propõe uma nova religião, uma nova forma de religião, mas é uma mensagem que, a partir da vida de Cristo, propõe uma nova vida para quem é alcançado, uma nova vida, um novo modelo de vida, uma nova forma de viver, uma nova condução de vida. Agora, Paulo diz, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo, vivo pela fé nele. E muitas vezes Paulo vai dizer, eu sou um escravo dele. Por isso, alguém diz assim, enquanto a mensagem da cruz não for compreendida no coração humano, não é possível ter uma vida de rendição a Cristo. Como é que nós correspondemos à compreensão da mensagem do Evangelho, do crucificado, do homem de dores que sabe que é padecer? Nos conformando à sua imagem, nos conformando com ele na cruz, e fazendo com que as nossas vontades, o nosso egoísmo, o nosso eu, as nossas paixões também sejam crucificadas, para que a vida que nós vivamos pela fé nele. Amém? Por isso não é deixar-se seduzir pelo discurso, muitas vezes, da vitória presente, ou do triunfalismo barato. Jesus disse, no mundo tereis... João 16:33, no mundo tereis... Ora, se ele disse isso, as aflições fazem parte da nossa existência e da nossa caminhada. Mas ele continua o versículo dizendo, tende o quê? Por quê? Eu venci o mundo. A nossa mensagem, ela fala de um triunfo, mas a via do triunfo não é a proposta nos nossos dias. A via do triunfo já foi. Nós sabemos que nós triunfamos. A cruz foi o triunfo sobre a morte, foi o triunfo sobre o pecado, foi o triunfo sobre o mal.
mas nós ainda enfrentaremos aflições. Por isso nós precisamos olhar como Paulo, já não eu mais vivo, o meu eu está crucificado. Quantas coisas nós fazemos na nossa vida dizendo, eu quero isso. Não, eu acho isso melhor. Eu faço assim. Como é que é conduzido as minhas decisões, a forma como eu conduzo a minha vida, como é que eu faço? A partir de Cristo. Como é que eu tenho um casamento? Como é que eu crio os meus filhos? Como é que eu estabeleço as minhas relações sociais, as minhas relações profissionais? Efésios vai nos ensinar isso no capítulo 5. A partir de Cristo, todas as minhas relações são transformadas. A mensagem da cruz é a crucificação da nossa vontade. E até que eu esteja conformado à sua vontade, conformado à sua imagem, crucificado com ele de maneira que eu não mais conduza a minha vida, nem as minhas decisões, mas a partir da compreensão do seu amor e da sua graça. Somente assim nós poderemos mostrar ao mundo que existe uma outra via e uma outra possibilidade, que o nosso reino não está estabelecido aqui, porque nós militamos por um outro reino que está estabelecido lá com ele, presente aqui através da igreja, demonstrado através do amor e através da mensagem da cruz. O cristianismo é uma via de humilhação e morte, porque se nós não morrermos, o apóstolo Paulo diz, quando ele morria, nós morríamos. Quando ele ressuscitava, nós ressuscitávamos com ele. O cristianismo é a mensagem da morte. Porque a ira de Deus foi aplacada para que nós tivéssemos liberdade. E agora, Paulo diz, qual é o caminho? Não mais eu, mas Cristo, sua vontade, seus desejos, sua conduta de fé, de amor, é que conduz a minha história e a minha vida. Irmãos, isso é extremamente revolucionário. Eu conversava com os meninos e dizia, a igreja é uma coisa tosca, porque ela não se adequa a nenhum padrão estabelecido no mundo, nenhuma ideologia, nenhuma utopia se assemelha à missão da igreja. Tem gente que em determinado momento da história vai dizer assim, esse povo é de direita, ou esse povo é de esquerda. Nós não nos assemelhamos, a nossa missão não se assemelha a nenhuma posição ideológica ou utópica, porque Jesus deixou claro, o nosso reino, o meu reino, não é deste mundo, porque foram isso que tentaram fazer com Jesus no primeiro século. Quando Jesus mostrou-se valente e firme contra alguns religiosos, ou contra algumas posições do seu tempo, as pessoas queriam a levarem a uma categoria que ele falou, não, isso não. Porque ele estava vislumbrando o seu fim. E ele foi resoluto para lá. A mensagem da cruz nos liberta e nos impõe uma nova vida. E que não é mais vivida de qualquer maneira. Ele diz, vivo pela fé no Filho. É Ele quem me habilita e me capacita para viver essa nova vida. Talvez, e é possível, que de fato a igreja não seja tão grande como a gente imagina. Ela esteja um pouco inflada e inchada, mas a igreja de Cristo é essa igreja crucificada, que continua proclamando essa mensagem da renúncia, porque morreu com ele e já não mais vive para si. O apóstolo Paulo diz, eu não mais vivo para mim, mas eu vivo para ele, para a sua glória. Nós precisamos levantar essa bandeira da mensagem da cruz, porque ela é o verdadeiro poder de Deus para todo aquele que crê. Amém, irmãos?